Nesta semana na novela A Usurpadora. Enquanto Leda chega ao escritório e pega Carlos Daniel literalmente com a boca na botija, no bar, Paulina, fantasiada de Paola, continua brigando com Luciano e volta a afirmar que não vai dar mais dinheiro a ele. O cara fica furioso e diz à moça que vai bater onde mais dói, mas ela não se mixa e manda o ordinário fazer o que quiser. A mulher se levanta e, antes de mandar o pilantra pro inferno, joga na cara dele que, apesar do rapaz ter espalhado que a verdadeira Paola está morta, ela tem absoluta certeza de que isso não é verdade e manda o moço dizer à madame que, se ela quiser dinheiro, que venha pessoalmente, ao invés de enviar seu pau mandado. Luciano continua com suas ameaças e diz que Paulina pode ir para a cadeia, mas ela não deixa barato e diz que se houver prisões mistas, os dois vão se encontrar mais tarde, atrás das grades. Na fábrica, meio sem graça, Carlos Daniel apresenta Leda a Verônica e diz que ela é a secretária contratada para substituir Julieta. A recém-chegada lembra ao empresário que os dois combinaram que ela assumiria o cargo de relações públicas da empresa e quer saber onde é seu escritório. Porém, o rapaz diz que não teve tempo de providenciar uma sala nova para a amiga e pede que ela divida a sala com Verônica, por enquanto. Leda diz que não tem problema, mas, se pendurando no ombro do rapaz, diz que preferiria estar mais perto dele. Carlos Daniel fica ainda mais sem graça e pede à nova secretária que mostre o escritório para Leda. Porém, antes que a secretária saia de sua sala, o empresário lembra da rosa que deu a ela e a moça, sem jeito, agradece a lembrança. E Leda, crente que tá arrasando, diz ao rapaz que os dois vão ter que conversar sobre a cena que ela viu ao entrar no escritório. Depois de seu encontro com Luciano, a falsa Paola chega em casa e, se trancando em seu quarto, se desespera, dizendo a si mesma que não pode mais suportar aquela situação. Lalinha vai atrás da patroa e entrega um envelope que acabou de chegar para ela. Na empresa, Leda reclama da sala, dizendo que o espaço é muito pequeno, mas Verônica lembra que aquela situação é apenas temporária. A Relações Públicas toma seu lugar na mesa destinada e começa seu interrogatório a respeito da relação da secretária com o chefe, mas a moça alega que não existe nada entre os dois e o que ela viu não é bem o que parece. Na mansão, Carlinhos aparece no quarto da falsa Paola e pede a ela para ir à fábrica. A mulher topa levar o garoto e o manda se arrumar. Na empresa, Leda pressiona Verônica, dizendo que não é a primeira vez que Carlos Daniel conquista uma mulher, escondido da esposa. Enquanto isso, Paola lê a carta de Maldonado, que avisa que chegará em breve à capital mexicana e gostaria de encontrar-se com ela em sua mansão e declara que está apaixonado. Na empresa, a discussão entre Leda e Verônica continua. A nova secretária se defende como pode das indiretas da mulher, até que a Relações Públicas confessa que a Bruaca confessa que está interessada em Carlos Daniel há muito tempo, e até Paola sabe disso. Ela diz ainda que consegue suportar a esposa do empresário, mas não tem a mesma compaixão por qualquer outra mulher que tente atravessar seu caminho. Na mansão, Lalinha resolve questionar a patroa, e comenta que ela está deixando de lado a forma como se vestia antes e coisa e tal. Mas Paola resolve encerrar o assunto, dizendo que todos naquela em casa, em poucos dias, vão ter uma grande surpresa. Paola chega com Carlinhos à empresa e descobre que Leda começou a trabalhar. Mas, apesar das boas-vindas da esposa do empresário, a doida resolve contar sua desconfiança sobre Verônica e diz que a moça anda dando em cima do patrão, contando tudo sobre a flor que Carlos Daniel deu a ela. Já no escritório do marido, Carlinhos é apresentado pelo pai a Verônica, mas ele ignora completamente a esposa. Porém, ao ficar sozinha com Verônica, a falsa Paola se lembra do aviso de Leda. No escritório ao lado, Stephanie e o marido comentam sobre Carlos Daniel e Verônica, e a mulher acaba tendo a certeza de que seu irmão está mesmo interessado na secretária. Verônica, por sua vez, mostra as notas fiscais revisadas por Stephanie, e logo a chefona se dá conta que a moça corrigiu errado. Ela manda a secretária refazer tudo, dizendo que se aquilo fosse assim para os clientes, eles poderiam ter problemas. Depois de enquadrar a nova funcionária, dizendo que está louca para que Rodrigo volte a administrar a empresa, pois assim Carlos Daniel poderá assumir outras responsabilidades que estejam mais de acordo com seu temperamento, a usurpadora vai falar com a cunhada, e diz que as faturas estavam certas e foram encaminhadas aos clientes conforme estavam no original. Porém, a recalcada diz que achou Verônica uma excelente secretária e tem certeza que seu irmão está muito feliz com ela. Na mansão, Piedade conversa com Chico e diz que está muito preocupada com o neto, que agora anda arrastando asa para a nova secretária da empresa.
A vovó diz ainda que Paola não está fazendo nada para manter o marido ao seu lado, e coisa e tal, mas o jardineiro mata a charada e diz que isso só está acontecendo porque Paola está muito mudada e talvez não esteja apaixonada por Carlos Daniel. Piedade tranca o pé e jura que sabe que Paola está apaixonada por seu marido, mas como não é a verdadeira esposa do empresário, não sabe bem como se comportar. Chico acha que é melhor que a usurpadora vá embora da mansão de uma vez por todas, pois assim, sua verdadeira patroa poderá regressar e tudo voltará a ser como antes. O jardineiro ainda diz que a mulher deveria contar à falsa Paola que sabe de toda a verdade, mas Piedade alega ter medo, pois não tem ideia de como a moça poderia reagir. A vovó ainda confessa que tem medo de contar tudo à moça, pois ela pode ir embora para nunca mais voltar. Na empresa, Stephanie continua enchendo o saco falando de Verônica para tentar provocar ciúmes em Paola, mas ela mantém a linha e com um sorriso responde a cada uma das provocações da suposta cunhada. Na sala ao lado, Carlos Daniel diz que Paola precisa levar Carlinhos para a casa, mas ela avisa ao menino que Pedro foi embora e terão que esperar o empresário para ir embora para casa. Decidido a ficar um pouco mais na empresa, o sujeito oferece seu carro para a esposa, mas ela diz que não é necessário, pois o menino pode esperar até o final do expediente. O garoto insiste e Carlos Daniel reforça, dizendo que o filho está doente e precisa descansar. Paola então decide chamar um táxi e dispensa mais uma vez o carro do esposo. Na hora de ir embora, ela pede que Carlos acompanhe ela e o filho até o táxi, e no trajeto dá uma indireta, dizendo que sabe que o empresário precisa acompanhar a nova funcionária até sua casa. De volta ao seu escritório, Carlos Daniel reclama da atitude da esposa, mas Verônica resolve xingar o chefe e diz que ele foi muito impaciente com a mulher e a criança, e o Fulustreco aproveita para jogar mais uma das suas cantadas, dizendo que estava louco para que os dois fossem embora, pois queria ficar sozinho com ela, sem medo. Ave Maria! Agora pensa, se essa secretária tem um mínimo de juízo, vai se ligar que, se o cara trata a família daquele jeito, boa coisa não deve ser. Continuando. Verônica deixa claro que não quer perder o emprego por causa dos galanteios do chefe, mas ele diz que não suporta mais a esposa e, infelizmente, quer se separar para poder iniciar uma história nova com ela. O cara se declara, deixando a moça sem jeito, mas finalmente os dois acabam se beijando. A mulher até resiste e tenta enfiar um tapa na cara do moço, porém ele insiste e ela cede. Depois de aproveitar bem, a moça confessa que não quer participar de um triângulo amoroso, que foi exatamente o motivo de seu divórcio, mas Carlos Daniel diz que com ele a coisa será bem diferente. Já em casa, a falsa Paola começa a chorar de ciúmes de Verônica e diz a si mesma que, apesar de estar apaixonada por Carlos Daniel, sabe que aquele é um amor proibido. Na empresa, Verônica confessa que também está apaixonada pelo chefe, mas deixa claro que os dois jamais voltaram a se beijar novamente e quer distância do moço. Lalinha vai levar um chá para a patroa e percebe que ela não está bem. A moça conta que antigamente, quando ela ficava assim, costumava viajar para se alegrar. Paola diz que logo vai sair de novo de viagem e provavelmente quando retornar, tudo vai ser igual como antes. Na empresa, Carlos Daniel insiste e Verônica foge do cara como o diabo da cruz, mas promete voltar ao trabalho no dia seguinte. Na saída do escritório, a secretária encontra Leda, que se aproveita da situação ao perceber que a moça está muito nervosa. Ela diz à nova funcionária que é melhor a moça ir se dando conta que Carlos Daniel é dela e de mais ninguém. Segundos depois, Leda entra no escritório do crush e começa a encher o saco da cara, dizendo que sabe que ele tá de olho em Verônica, mas, se esfregando no cara e o beijando na boca, avisa que, quando Paola sair de sua vida, a única mulher com quem ele vai ficar é ela. O sujeito dá um jeito de dizer que precisa ir embora, mas a chicletosa o acompanha até o carro, avisando que também já vai embora, e reafirma as ameaças que fez mais cedo. Carlos Daniel chega à mansão e diz a Paola que não quer mais que ela leve Carlinhos à fábrica, pois ele pode se machucar novamente, colocando no fiofó da moça a culpa pelo menino ter caído do cavalo. Os dois acabam discutindo até que Paola encerra o assunto e diz que só quer continuar aquela conversa quando ele descobrir quais são seus verdadeiros sentimentos. Sozinha em seu quarto, a moça fala com o retrato da verdadeira Paola e diz que quando ela voltar para casa, vai estar sem marido, pois outra mulher já vai tê-lo roubado e começa a rir. Em seu quarto, Carlos Daniel, para variar, não sabe o que fazer e já acha que seus sentimentos por Verônica são fogo de palha, tentando se convencer que, mesmo que a esposa não o queira, precisa pensar primeiro nos filhos.
No quarto ao lado, Piedade diz a Adelina que está preocupada com Carlos Daniel e blá blá blá, mas a governanta, sendo realista, diz que talvez o fogo entre ele e a esposa tenha se apagado, e por isso, todas as noites, depois de jantar, o rapaz se encerra em seu quarto. A vovó se irrita e diz que, como não gosta de coisas mal esclarecidas, vai naquele mesmo instante ter um tete-a-tete com o empresário. Segundos depois, Piedade chega ao quarto rapaz, dizendo que quer conversar com ele, pois quer saber o que está acontecendo em seu casamento. O rapaz comenta que os dois já conversaram muitas vezes sobre aquilo e que, se a esposa quiser, ele não vai se opor ao divórcio, pois tem certeza que a mulher não está mais interessada nele. Mas Piedade não deixa barato e diz ao neto que sabe que ele está enrabixado por Verônica. Enquanto isso, Leda conta a Luciano sobre Carlos Daniel e Verônica, e diz que tem certeza que agora o empresário deixou mesmo de gostar da esposa. A mulher diz que não vai desistir de seus objetivos, e antes que Verônica roube o rapaz, ela toma providências, pois Carlos Daniel é só dela e de ninguém mais. Em outra parte da cidade, Maldonado termina de pintar o retrato de sua amada e diz a Félix que sabe que, assim como Noélia, Paulina é outra vítima de Paola, que foi obrigada a assumir seu lugar na família Bracho, para não ir para a cadeia. O pintor acaba confessando que a usurpadora acabou conquistando seu coração. Enquanto isso, na mansão, Piedade tenta dizer ao neto que ele precisa lutar pelo seu casamento, pois não se lembra dele ter mencionado a palavra divórcio, nem mesmo no pior momento que teve com Paola. A mulher ainda lembra tudo o que a falsária tem feito pela família. Mas Carlos Daniel perde a paciência e pergunta à avó se ela não se cansa de ficar sempre batendo na mesma tecla. A vovó continua falando e coisa e tal, mas o rapaz diz que tem pensado muito no assunto, porém não pode impedir que Paola queira o divórcio. Piedade manda o neto demitir Verônica, mas ele avisa que não vai fazer isso. A vovó então diz que vai pedir a Paola que o faça, e o moço avisa que, se ela fizer isso, vai criar mais o problema entre os dois, e explica que o casal não tem mais ter uma vida em comum, vivendo como estão vivendo. A matriarca da família Bracho volta para seu quarto e, furiosa, conta a Adelina que agora tem certeza que Carlos Daniel tá fazendo zoinho para a nova funcionária, mas não vai permitir que seu neto deixe Paola para se casar com outra. No dia seguinte, já mais calma, Piedade vai conversar com Chico e acaba descobrindo que o neto cortou ele mesmo uma das rosas dos jardins da mansão para levar para a fábrica. Nesse meio tempo, o empresário deixa a mansão em companhia de Paola para ir ao trabalho, mas encontram Piedade, que ignora o neto, mas diz à moça que deveriam convidar Rodrigo e Patrícia para almoçar, e também deveria ver se Verônica poderia comparecer, pois a agradaria muito conhecer a nova funcionária. A mulher continua falando, dando indiretas ao neto, que sai furioso. Sozinha com o jardineiro, Piedade avisa que a guerra vai começar. Já na fábrica, enquanto Paola vai revisar alguns pedidos, o sujeito aproveita para ver se Verônica compareceu ao trabalho como tinham combinado, depois do ocorrido, no dia anterior, entre os dois. A secretária, Seca, entrega ao chefe uma carta anônima, onde está escrito que aquela Paola não é sua verdadeira mulher. O remetente deixa no ar a pergunta e quer saber se o empresário quer saber por que a moça está tão diferente e onde está sua verdadeira mulher. Paola entra no escritório e Daniel começa a comparar o que está escrito na carta anônima com o comportamento da mulher. No bilhete, Luciano avisa que vai telefonar mais adiante para saber o que o empresário decidiu, ou seja, se quer ou não saber o que está rolando ali. A usurpadora acha estranho o jeito do rapaz e resolve puxar conversa, perguntando se chegou a correspondência. Carlos Daniel entrega todos os envelopes, mas tenta esconder a carta anônima que tem nas mãos, deixando Paola ainda mais curiosa. Nesse meio tempo, Leandro conversa com Viviana do lado de fora da fábrica e quer saber se ela ainda fala com Willy. A moça diz que não, e ele aproveita para lembrar que tinha avisado que assim que a esposa dele mudasse um pouco, ele voltaria correndo para os braços dela. Viviana não quer dar o braço a torcer, mas Leandro insiste em colocar um pouco de juízo na cabeça da mocinha. E papo vai, papo vem, o rapaz acaba confessando seu amor por ela. Enquanto isso, Carlos Daniel tenta sair da saia justa em que está metido e diz que a carta que tem nas mãos não tem nada a ver com a empresa e trata-se de um assunto particular. Paola vai até a sala de Verônica procurar por Leda, mas a secretária diz que a Relações Públicas ainda não chegou. A mulher, então, resolve comentar que a nova secretária parece muito ocupada, enquanto ela cata milho na máquina de escrever elétrica última geração. Paola, tentando ser simpática, diz que a avó de Carlos Daniel a mandou convidar a secretária para almoçar na mansão naquele dia. Verônica agradece o convite,
mas explica que sai todos os dias para almoçar com seu filho, que fica com uma tia enquanto ela trabalha. A secretária, então, assim que a chefe sai, decide procurar por Carlos Daniel para deixar algumas coisas bem claras. Ela conta que acabou de saber que Piedade a convidou para almoçar na mansão, através de Paola, e diz que provavelmente a matriarca dos Bracho fez aquilo para se livrar de um inimigo que ela considera estar traindo e afirma que acredita que Paola suspeita deles dois. Patrícia diz a Rodrigo que Paola ligou para avisar que Piedade quer que o casal vá almoçar com ela naquele dia. Rodrigo, de mau humor, avisa que não quer ir pois não quer se encontrar com a cunhada, mas Patrícia avisa que eles vão aceitar o convite da vovó e ponto final. Na sua ronda pela fábrica, Paola encontra Leandro, que conta à patroa que Viviana está mais tranquila e Willy não a procura mais. Ele diz ainda que ele e a moça estão começando a se entender e pretendem se casar com ela o mais rápido possível. No escritório, Carlos Daniel e Verônica estão tendo a maior DR quando Paola pega os dois no flagra. Ela manda a secretária acompanhar Leandro e anotar tudo o que o rapaz vai lhe dizer. Ignorando a esposa, que faz de tudo para chamar a atenção do rapaz, Carlos Daniel está atirado na sua cadeira, alisando o bolso do casaco onde escondeu a carta anônima e pensando na proposta feita no bilhete, que o questionou sobre querer ou saber quem é aquela que está posando de sua mulher. A moça não se controla e acaba perguntando ao empresário se ele está se sentindo bem, mas o cara, saindo do transe, simplesmente responde que não há nada de errado com ele. No entanto, para a surpresa da usurpadora, Carlos Daniel resolve perguntar a ela o que aconteceu na sua última viagem. Percebendo o susto da moça, o cara aperta o cerco e quer saber por que ela se assustou tanto. Paola diz que se assustou com a pergunta, pois faz quase um ano que ela voltou. O cara insiste e quer saber o que houve durante sua estadia fora da cidade, para que ela voltasse transformada em uma mulher completamente diferente. Paulina, vulgo Paola, tenta despistar, mas o empresário compara as duas, deixando a moça ainda mais assustada. Ela resolve mudar de assunto, para tentar se livrar da situação, e do nada comenta que Maldonado avisou que estava voltando para a cidade e vai querer saber como vão aos negócios. Por isso, gostaria de convencer Rodrigo a voltar à empresa e os dois poderiam chegar a um acordo. Carlos Daniel diz duvidar que ela possa convencer o irmão, pois as mudanças que ela fez o deixaram transtornado. Enquanto isso, Maldonado volta à sua mansão em Cuernavaca e confessa a Braulio que sua obsessão está mais viva do que nunca. O mordomo duvida da ambição do patrão, mas ele diz que está falando sério e pretende convidar Paola Bracho para almoçar com ele no próximo sábado. Na empresa, Carlos Daniel continua torturando Paola com indiretas e pergunta se a moça tem consciência das consequências que a mudança dela, tão radical, possa provocar. Paola diz que não, mas avisa que não quer mais tocar naquele assunto, e o sujeito, colocando a mão no bolso onde está escondida a carta anônima, fica ainda mais desconfiado e diz que só tá pela ligação do tal amigo que escreveu o bilhete. Na casa de Leda, Luciano comenta que a amiga está indo muito tarde para a fábrica e não sabe como terá condições de cuidar de seus interesses, se continuar assim. Porém, a RP diz que quem cuida dos interesses dela de madrugada é Paola, que acorda cedo. Ela prefere fazer isso um pouco mais tarde. Luciano, então, avisa que tem algumas coisas para resolver naquela manhã, e se tiver sucesso, os dois vão sair para jantar e comer caviar com champanhe no melhor restaurante da cidade. Sozinho, o pilantra repete para si mesmo o plano que traçou e diz: amanhã eu vou ligar pro Carlos Daniel, vou tirar uma boa grana dele, e em troca eu direi quem é a usurpadora. Maldonado, por sua vez, também tem um plano. Ele diz a Braulio que vai mandar investigar Paola, pois precisa descobrir qual é o seu ponto fraco, mas acha que é dinheiro. O mordomo discorda, lembrando que o dinheiro que pegou emprestado com o patrão não era para o uso pessoal da mulher, mas o pintor não desiste e diz que todo mundo tem seu preço, só é preciso esperar o momento certo para usar isso ao seu favor. Na fábrica, Leda toma das mãos de Carlos Daniel a carta anônima e descobre tudo. A mulher diz que aquilo só pode ter sido mandado por um dos amantes da sua rival e quer saber até quando o cara vai bancar o corno manso. A mulher insiste em dizer que provavelmente é do amante que ela arrumou em sua última viagem e coisa e tal, deixando o empresário ainda mais preocupado. Braulio liga para a mansão e Lalinha atende, dizendo que a patroa não está. O mordomo então pede que a moça diga à sua patroa que Douglas Maldonado já está de volta ao México. Na empresa, Carlos Daniel não quer acreditar que o pintor seja ou tenha sido amante de sua esposa, alegando que ele foi embora do México. O cara diz que agora sua prioridade é descobrir o máximo que puder sobre aquela história toda e avisa a Leda que vai esperar o tal amigo da carta entrar em contato para tentar entender melhor aquele babado todo. Carlos Daniel, então,
pede a Leda que não conte nada a Paola sobre o que aconteceu naquele escritório, e a mulher, dando uma de amiga, diz que ele sempre pode confiar nela, prometendo averiguar o que puder sobre os passos da esposa do rapaz. Durante o almoço, Willie e a esposa rasgam seda um pro outro, que chega a embrulhar o estômago de tanta doçura. Piedade conta que a reconciliação do casal foi obra de Paola, e Leda aproveita o gancho para soltar seu veneno. A moça comenta: "Vejam só como são as coisas. Paola ajeitando o casamento dos outros, quando não consegue dar jeito no seu próprio matrimônio, que está em perigo." Piedade concorda, e diz que isso sempre vai acontecer, enquanto houver sem-vergonhas que ficam correndo atrás de homens casados. A avó aproveita e pergunta por que Verônica não foi ao almoço, e Carlos Daniel diz que a moça prefere almoçar com seu filho todos os dias. Paola muda de assunto e diz a Rodrigo que gostaria de pedir algo ao rapaz. A moça pede que o Cunha volte a trabalhar na fábrica, mas ele se recusa. Até Piedade se mete na história e Stephanie, aproveitando a onda, dá seu voto de sim. A vovó, antes que o neto responda, pede a ele que pense no pedido de Paola e coisa e tal. Na cozinha, Adelina reclama com Cacilda sobre o comportamento de Leda, dizendo que o clima já está tenso na mesa e ela fica ateando fogo ainda mais. Já é noite quando Paola conversa com as crianças no sofá. Carlos Daniel aparece para estragar a festa e Carlinhos reclama da frieza do pai. No caminho de volta para casa, Patrícia tenta convencer o marido a voltar para a fábrica e perdoar Paola, que está completamente mudada. Na mansão, Lalinha dá o recado de Maldonado à patroa, mas o telefone toca e a empregada vai atender. Já em seu quarto, Paulina resolve pensar um pouco na vida e começa a chorar novamente. Lalita aparece dizendo que é uma ligação do homem que nunca quer dar o nome. A moça decide atender a ligação e diz: "Eu só atendo você, para que você perceba que eu não tenho medo. Paola está quase voltando." Luciano continua dizendo que a mulher está morta, mas a usurpadora não desiste e afirma que não vai ceder às chantagens do rapaz. O salafrário, então, resolve colocar a pulga atrás da orelha da moça e pergunta se ela não notou que Carlos Daniel estava estranho, confessando que o motivo é que o empresário já deve ter lido a carta anônima que ele enviou. Do outro lado da linha, Paola toma um susto. Patrícia consegue convencer o marido a voltar a trabalhar na fábrica, mas ele deixa claro que não vai tirar os olhos de tudo o que Paola fizer lá. Na mansão, ainda ao telefone, a usurpadora quer saber do que se trata a carta, e Luciano explica que levantou suspeitas sobre a identidade verdadeira da moça. Furiosa, ela chama o rapaz de canalha, mas ele rindo diz que Carlos Daniel deve estar intrigado, e quando os dois se encontrarem, vai dizer a ele quem ela realmente é. Mesmo assim, Paola não se dobra, e avisa que não tem medo de ameaças e se cair, vai levá-lo com ela. Depois de desligar o tijolão, a moça surta e começa a chorar, dizendo que não aguenta mais aquela situação. Leandro sai com Viviana, que aceita ser namorada do rapaz, mas só vai se apaixonar pelo moço com o tempo. No dia seguinte, Carlos Daniel chega à casa do irmão, mas antes de entrar, liga para a empresa para saber se alguém ligou. A recepcionista diz que não, e ele explica que está esperando uma chamada importante, e se ligarem, é para ela dizer que ele tem muito interesse em falar com o cidadão, mas só vai estar na fábrica a partir das 10. Minutos depois, Carlos Daniel entrega a carta anônima a Rodrigo, que manda o irmão não dar bola para aquilo. Porém, o empresário argumenta que na carta estão escritos detalhes que demonstram que Paola realmente mudou. Por isso, quer se encontrar com o sujeito e saber o que ele tem a dizer a respeito do assunto. Na empresa, Paola chega para trabalhar e descobre que o marido ainda não está no escritório. Ela diz a Verônica que tem esperanças que Rodrigo assuma novamente a administração da empresa e a secretária imediatamente pergunta se Carlos Daniel vai continuar no cargo. Paola se irrita e diz que, se for o caso, os dois vão deixar a fábrica juntos. Na mansão, Leda leva presentinhos para subornar Lalinha. A mulher tenta tirar a sopa da empregada perguntando por Paola e comentando sobre a mudança na personalidade dela. A garota então conta que a patroa nunca recebeu ninguém ou nenhuma ligação em especial, mas Maldonado, que foi o cara que emprestou os 2 milhões de dólares a ela para salvar a fábrica, ligou no dia anterior para avisar que tinha voltado ao México. Carlos Daniel avisa ao irmão que precisa ir trabalhar e Rodrigo insiste em dizer que ele não deve dar bola para a tal carta anônima. Sozinho com a esposa, o rapaz comenta sobre a carta e diz que só espera que seu irmão não faça nenhuma besteira. Nesse meio tempo, Maldonado consegue falar com Paola na fábrica. Carlos Daniel chega para trabalhar e é recebido por Leda com uma bitoca na boca, na frente da recepcionista. Em seu escritório, Leda conta que Maldonado já voltou para a cidade e Paola sabe disso.
a moça para almoçar no sábado e diz que prefere que os dois estejam sozinhos. Enquanto isso, Leda faz a cabeça do empresário contra a esposa e tenta convencê-lo de que Paola tem mesmo um caso com o pintor, pois ele não iria emprestar tanto dinheiro a ela à toa. Carlos Daniel fica bravo e diz que vai imediatamente pedir explicações do porquê a esposa não contou nada a ele. Mas, quando entra no escritório de Paola, ela imediatamente conta que Douglas voltou à cidade e a convidou para almoçar com ele no dia seguinte, com o objetivo de saber como as coisas andam na empresa, desarmando totalmente o marido. Luciano liga para a empresa e ameaça novamente Paola, mas ela diz que não tem tempo para perder com ele e não vai negociar naquelas condições, desligando o tijolão. Carlos Daniel fica sozinho com Verônica e come a mulher com os olhos. O cara insiste e quer saber por que a moça não quer falar com ele. A secretária dá várias desculpas, mas nenhuma serve. No final das contas, ela acaba confessando que também está muito interessada no chefe. Paola aparece de surpresa na casa de Rodrigo. E na mansão, Stephanie continua tricotando para o filho, enquanto conversa com Adelina. A governanta diz que sabe que quando ela tiver seu filho, vai mudar seu modo de ver a vida, mas Stephanie resolve perguntar por que a mulher não engravidou e ela não sabe o que responder. Na empresa, Carlos Daniel e Verônica continuam sua DR, enquanto Paola é recebida com 7 pedras pelo cunhado. Ela não dá a menor bola e pede a ele que diga quando pretende voltar à fábrica. Adelina, emocionada, diz que nunca teve filhos, mas Stephanie diz que pela maneira como ela falou, parecia que ela já tinha tido aquela experiência. A governanta se fecha e se retira, dizendo que vai ver como está Piedade. No quarto da vovó, Adelina cai no choro e conta que Stephanie perguntou a ela se algum dia teve um filho, mas disse que não, pois jamais poderia dizer a verdade. Na casa de Rodrigo, ele e Paola discutem. O cara ameaça a moça e avisa que não vai admitir que ela passe seu irmão novamente para trás. Patrícia aparece e diz que se assustou com os gritos do marido, mas Paola, antes de se retirar, pede que ela convença Rodrigo a voltar para a fábrica. Mas Rodrigo não quer aceitar que aquela Paola é sincera e remói seu ódio pela mulher. Na empresa, Leda atende o telefonema de Luciano, que manda a mulher colocá-lo em contato imediatamente com Carlos Daniel. Enquanto isso, Rodrigo diz à esposa que aquela mulher que esteve ali não é a verdadeira Paola e aquela é a única explicação coerente que podem dar para justificar a mudança tão radical da mulher e diz que aquela não passa de uma usurpadora. Leda, que está na empresa, reconhece a voz de Luciano ao telefone e o cara se dá conta que deu bola fora. Ele resolve se identificar e a mulher saber por que o rapaz quer falar com Carlos Daniel. O cara manda uma lorota e diz que na verdade estava tentando falar com ela, mas como não sabia exatamente em que área da empresa ela estava, pensou em perguntar ao amor da vida dela. Avisando que está tudo de boas, o calhorda afirma que só queria perguntar se os dois iriam almoçar juntos. Leda diz que tudo depende de Carlos Daniel, pois se o empresário não puder, vai usar a regra 3 mesmo, e ainda diz pro sujeito não ficar chateado, pois ele já sabe como é. Chateado, Luciano avisa que vai ficar ao lado do telefone esperando a mulher ligar. Rodrigo decide ir até a mansão para conversar com Piedade, pois quer saber o que a vovó tem a dizer sobre a nova Paola, e convida a esposa a ir com ele. Paola chega em casa mais cedo, e Stephanie resolve atazanar a paciência da cunhada, perguntando se ela não tem medo de deixar o marido sozinho com Verônica. A mulher, que tá completamente sem saco para aquele papinho mimimi, diz que confia nos dois e coisa e tal. Mas Stephanie não desiste, e chega a entrar no quarto de Paola, para continuar com seu discurso. As duas acabam discutindo e trocando farpas, até que Stephanie diz que gostaria que a mulher saísse da mansão em um caixão. Mas Paola responde e diz que logo vai embora, mas quando sair, ninguém vai perceber que ela não está mais ali. Rodrigo e Patrícia chegam à mansão para falar com a vovó e vão até o quarto dela. A mulher diz que aquilo foi uma ótima coincidência, mas queria mesmo conversar com o rapaz. Piedade diz que Paola e Carlos Daniel estão quase separados, mas não quer que os dois se divorciem, pois as crianças precisam dela. No entanto, Rodrigo conta que aquele é um assunto que só pertence ao casal, e a decisão deles deve ser respeitada. Stephanie acaba desistindo de implicar com a cunhada, mas no quarto ao lado, Piedade dá um monte de argumentos para justificar sua posição contra o divórcio de Carlos Daniel. Patrícia resolve abrir a boca e conta à vovó que seu marido acha que a Paola que está naquela casa não é a verdadeira, e a mulher que anda por ali não passa de uma usurpadora. Piedade, então, diz que se fosse aquele o caso, as duas mulheres só poderiam ser tão parecidas se fossem gêmeas idênticas. Leda acaba indo se encontrar com Luciano
e conta que Carlos Daniel resolveu almoçar na fábrica, mas não com Paola. Ela ainda comenta sobre Verônica e diz que aquela secretariazinha não é páreo para ela. E além disso, acredita que Paola esteja com os dias contados na mansão dos Bracho, pois alguém está começando a entregá-la e mandando cartas anônimas para Carlos Daniel. A mulher diz ainda que o empresário está obcecado pelo assunto, e se quiserem dinheiro, tem certeza que ele daria o que fosse para descobrir o que puder sobre o assunto. Algumas horas mais tarde, Piedade atualiza Chico sobre a conversa com Rodrigo, mas diz ao jardineiro que precisa dar um jeito de avisar a falsa Paola sobre o risco que ela está correndo naquela casa. A noite chega e Carlos Daniel continua ansioso esperando pela ligação que não veio. Verônica aparece e diz que encerrou seu expediente, por isso está indo para casa. O Dom Juan resolve oferecer uma carona, mas a moça recusa. O cara joga o mesmo xalalá, dizendo que seu casamento vai de mal a pior, mas a secretária dá nos dedos do guri e diz que tudo o que está acontecendo entre ele e Paola deve ser culpa do próprio infeliz. Carlos Daniel tenta beijar a moça novamente, mas ela o rejeita e vai embora. No dia seguinte, Maldonado diz a Braulio que as informações que recebeu sobre Paola corroboram com a ideia que ele já tinha da mulher, pois constataram que a moça é fácil. O pintor diz que não acredita que ela negue alguns favores, pois afinal de contas, pretende retribuir com generosidade. Na fábrica, Paola diz que está indo ao almoço com Maldonado e prefere ir sozinha, pois provavelmente o sujeito vai querer perguntar alguma coisa que não se sentiria à vontade na frente de um Bracho. O sujeito manda a moça se divertir, mas ela fica brava e diz que só vai tratar de negócios. Alguns momentos depois, a campainha da casa de Douglas toca. É Paola quem chega para seu compromisso. Os dois conversam sobre a fábrica e sobre a melhora na saúde do pintor, que confessa que agora quer aproveitar mais a vida e realizar alguns de seus sonhos, contanto que entre eles está a conquista do amor de uma mulher. Leda chega ao escritório e agarra Carlos Daniel na frente de Verônica, dizendo que o rapaz vai ter que almoçar com ela naquele dia. No entanto, o empresário avisa que não será possível, pois já combinou de almoçar com Verônica. Enquanto isso, Maldonado resolve ser mais direto nas suas pretensões e deixa Paola sem jeito. A empregada aparece, dizendo que o rango já está pronto, e o cara oferece seu braço para conduzir a dama até a mesa. Pegando na mão dela, Maldonado avisa que tem algo muito importante para dizer. Na empresa, Leda se oferece para ir junto com Carlos Daniel e Verônica almoçar, mas a moça afirma que almoça todos os dias com seu filho e o chefe sabe disso. Na casa de Maldonado, Paola começa a ficar brava e diz que o sujeito está passando dos limites, pois ela é casada. Porém, o cara insiste e diz que ela é a única mulher que lhe interessa há muitos anos. O sujeito pede para ficar sozinho e diz a Paola que sabe que ela é uma mulher que busca diversão fora de sua casa, e os dois podem acertar um acordo. A moça, indignada, diz que ela não é a pessoa que lhe informaram e jamais aceitaria qualquer coisa dele naquelas condições. Porém, o pintor surpreende a moça e diz que se casaria com ela se a moça se divorciasse de Carlos Daniel. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Leda continua fazendo a cabeça do empresário contra a esposa e consegue fazer o cara desconfiar que Paola e Maldonado têm um caso. Do outro lado da cidade, Douglas resolve ameaçar Paola, caso ela não aceite a sua proposta. A mulher diz que não é disso e ele avisa que, a título de demonstrar do que seria capaz, ela pode ficar com os $2 milhões de presente. Paola fica ainda mais furiosa e, mandando o cara pro inferno, se levanta e vai embora. No meio do caminho, ela encontra Braulio, que pede à moça que perdoe o patrão, pois ele está se baseando em informações erradas, afirmando que sabe muito bem que ela não é assim como descreveram no relatório da investigação que Douglas mandou fazer. Mas a moça diz que jamais vai perdoar o moço, pois ele a humilhou e isso ela jamais vai permitir. No carro, Paola começa a chorar e o motorista quer saber se ela está bem. Enxugando as lágrimas, ela pede a Pedro que a leve para casa. Nesse meio tempo, Leandro conta aos amigos que está namorando Viviana e ainda dizem que ela nunca mais olhou para a cara de Willy. Leandro diz que pretende pedir a mão da moça em casamento, mas um engraçadinho, que também estava jogando sinuca com os rapazes, resolve dizer que o amigo vai tomar chifre em cima de chifre ao se envolver de forma séria com a moça. E enquanto Braulio diz ao patrão que ele pisou na jaca e Paola não é o tipo de mulher que ele está imaginando, avisando que a moça saiu dali muito chateada com tudo o que aconteceu. Carlos Daniel, já na mansão, diz a Paola que estava esperando por ela. Viviana diz a Leandro que aceita se casar com ele. Na mansão,
Paola conta ao marido que Maldonado está satisfeito com as informações que recebeu sobre o dinheiro que ele emprestou para a fábrica. Carlos Daniel enche a mulher de perguntas e dá um ataque de ciúmes e acaba perguntando o que existe entre ela e Maldonado. A moça não se contém e responde que os Brachos são os culpados por terem sido tão inúteis e vaza para seu quarto sem olhar para trás. Enquanto isso, Rodrigo diz a Patrícia que vai à fábrica, pois não consegue tirar da cabeça a história sobre a identidade de Paola. Ele comenta com a esposa que na carta anônima que Carlos Daniel recebeu, está claro que a Paola com quem eles estão convivendo não é a verdadeira. Patrícia pede que o marido não seja injusto no seu julgamento, mas ele assegura que vai à fábrica só para observar aquela mulher. Em seu escritório, Carlos Daniel se surpreende com a presença do irmão, que diz que pode ficar no lugar dele, enquanto o moço dá uma voltinha pela fábrica. Sozinho com Paola, o cara começa a puxar assunto e fala sobre o passado, mas ela tenta escapar da arapuca que está por vir. Rodrigo é mais rápido e pergunta a ela se a moça se lembra o que aconteceu no dia de seu casamento, deixando a moça sem palavras. Patrícia, por sua vez, corre para a mansão e conta a Piedade que seu marido continua acreditando que Paola é uma usurpadora, e por isso foi à fábrica. Lalinha aproveita para escutar a conversa. A vovó diz que achou que o neto tinha desistido daquela ideia, mas Patrícia diz que o marido foi à fábrica para armar armadilhas e desmascarar a moça na frente de todo mundo. Enquanto isso, Rodrigo conta o que aconteceu no casamento da cunhada, dizendo que um dos padrinhos bebeu demais e apareceu na cerimônia embriagado. A moça finge mais um pouco e diz que tinha esquecido daquilo. Rodrigo pensa consigo mesmo que a moça acabou de cair na sua armadilha, pois aquilo que contou a ela nunca aconteceu. Alguns segundos depois, ele continua apertando a moça, que é salva pelo gongo, com a ligação de Piedade. A mulher pede que a moça não diga seu nome e conta que Rodrigo foi à fábrica só para atormentá-la, e por isso, deve evitar as perguntas e também ficar na presença do rapaz, avisando que mais tarde explicará tudo. Luciano chega à empresa e encontra Paola no corredor. A moça diz que não vai dar mais nada a ele, e o cara avisa que vai procurar por Carlos Daniel. Ela diz que não vai mudar de ideia e manda o cara fazer o que quiser, mas precisa esperar, pois o empresário está vistoriando a fábrica. Furioso, Luciano dá até as 2 da tarde para que a falsa Paola lhe dê o dinheiro que pediu, mas ela avisa que o rapaz não precisa esperar, pois não vai receber nada. Rodrigo chega em casa e conta à esposa que Paola cai na arapuca que ele armou e agora tem certeza que aquela mulher não é a verdadeira Paola. Luciano, por sua vez, chega à casa de Leda mais furioso do que nunca e resolve ligar para Carlos Daniel, dizendo que não vai ter nenhuma piedade da usurpadora. Do outro lado da cidade, Rodrigo diz a Patrícia que vai contar o que descobriu ao irmão, mas está preocupado com o paradeiro da outra Paola, que a essa altura do campeonato pode até estar morta. Patrícia continua achando que o marido tem muito pouco para acusar Paola de ser uma usurpadora e pede a ele que não conte nada a Carlos Daniel ainda. Rodrigo então diz que vai fazer a prova mais uma vez e se a moça cair novamente, vai contar tudo ao seu irmão. Nesse meio tempo, Luciano decide não esperar mais e, passando a mão no telefone fixo, resolve ligar para Carlos Daniel, jurando que Paulina vai se lembrar dele até o último dia de sua vida. Carlos Daniel atende a ligação do salafrário, que se identifica com o cara que mandou a carta anônima. O empresário avisa que vai mudar de telefone, pois está muito barulho em sua sala. Na recepção, ele volta a falar com o pilantra, e os dois resolvem se encontrar às 8 horas da noite daquele mesmo dia. Já é tarde quando o empresário chega em casa. Em seu quarto, ele decide pegar a arma que estava guardada no cofre e Carlinhos quer sair com o pai, mas ele diz que não vai dar. O menino vai ao quarto de Paola e conta que está louco para ficar bom e poder novamente montar em um cavalo. Carlinhos pede que a mulher fique com ele durante a sua cirurgia, mas ela diz que, se não puder, quer que ele se comporte. O garoto reclama e diz que se ela não estiver presente, ele não vai se operar, pois não quer o pai por perto. O guri conta que o empresário saiu de casa e nem deu bola para ele. E enquanto Carlos Daniel encontra Luciano em um hotel da cidade, reconhecendo que ele é o amigo de Leda, Paola resolve ir até o quarto de Piedade, para saber por que ela ligou pedindo que se afastasse de Rodrigo. A mulher conta que Patrícia a avisou que seu marido iria até a fábrica para fazer umas perguntas para pressioná-la, pois meteu na cabeça que a moça é uma usurpadora. No hotel, Luciano diz que quer $200 mil por seu silêncio, ou vai denunciar a mulher que está na mansão dos Brachos, pois ela se chama Paulina Martins e é uma usurpadora. Luciano diz a Carlos Daniel que a mulher que está em sua casa não é Paola, e sim Paulina Martins, a usurpadora. Carlos Daniel não quer acreditar,
mas o moço questiona o empresário e quer saber se a Paola que ele acredita ser sua mulher não é diferente da Paola de um ano atrás. O corno manso não tem outra saída a não ser concordar com o rival, e Luciano aproveita a deixa para reforçar que o que está contando é a mais pura verdade. Ainda meio desconfiado, Carlos Daniel alega que as duas mulheres são fisicamente semelhantes, e Luciano, entre uma pitada e outra, reafirma o que está dizendo e jura que elas são exatamente iguais. Mas não é só isso que o moço tem para dizer. Luciano alega que Paula e a usurpadora são irmãs gêmeas. Enquanto isso, na mansão, vovó Piedade conta à falsa Paola que Rodrigo está desconfiando dela. A velhinha também conta que tentou convencer o neto de que ele estava dando a maior viajada na maionese, só que o cara não vai com a cara da cunhada e continua achando que naquele angu tem caroço. Paola, muito sem graça, solta um sorrisinho amarelo e agradece a velhinha que, pegando na mão da moça e a deixando ainda mais desconfortável, diz que ela pode sempre contar com sua ajuda. Enquanto isso, Carlos Daniel resolve se interessar pelo assunto. Pergunta a Luciano como ele pode ter tanta certeza do que está dizendo. O rapaz, então, conta que foi testemunha quando houve a troca das mulheres e que chegou inclusive a falar com a usurpadora para pedir dinheiro, mas ela se negou a dar. O moço ainda explica que foi este o motivo que o levou a procurar o empresário e revelar toda a farsa e pede $200 mil pelo seu silêncio. Já meio assustado com tudo que está acabando de ouvir, Carlos Daniel agora quase surta e diz ao sujeito que não tem aquele valor disponível. Luciano avisa a Cornélio que, neste caso, será obrigado a revelar tudo publicamente e provocar um escândalo. Sabendo da real situação em que encontram as coisas na sua família, Carlos Daniel alega que não poderá evitar o escândalo, mas quer saber mais sobre a falsária que está morando na mansão, posando de sua esposa. Ciente da verdade, Luciano esclarece que aquela moça é apenas uma pobre coitada. Ele conta ainda que a mocinha é uma boa mulher, muito inteligente, mas também muito ingênua, que preferiu arriscar a liberdade a dar o dinheiro que ele havia exigido. Convencido de toda a história, Carlos Daniel, tentando controlar sua raiva, quer saber onde sua verdadeira esposa está. Na mansão, Paulina está apavorada e fala sozinha no quarto, perguntando a si mesma se vovó Piedade está desconfiando de alguma coisa. A moça também se pergunta como Rodrigo chegou à conclusão de que ela é uma usurpadora e acha que vai ser descoberta, se dando conta de que, se não foi pra cadeia por causa da pulseira, agora não vai ter como escapar. Adelina vai à cozinha e reclama de Lalinha com a empregada, dizendo que agora a moça está encasquetada com a conversa que ouviu entre Patrícia e Piedade. A mulher quer mais detalhes, e Adelina acaba contando que o assunto é sobre Paola, e diz que a única explicação para a mulher ter mudado tanto seria se a patroa tivesse uma irmã gêmea. Ela ainda comenta que Rodrigo está desconfiado e acha que a cunhada é uma usurpadora. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Luciano aconselha Carlos Daniel a não tentar encontrar sua verdadeira esposa, pois isso não seria muito conveniente. O empresário exige uma resposta e pergunta se a usurpadora sabe onde a sua sósia está, mas o moço responde que a garota não sabe de nada, porém afirma que acha que Paola está viva. Luciano também explica que, se na mansão tem outra mulher ocupando o espaço da esposa do rapaz, é por vontade da própria Paola. Cada vez mais surpreso com tudo aquilo, Cornélio diz que o moço inventou toda aquela ladaia só para conseguir dinheiro e coisa e tal. Mas o cara diz que, se ele não está acreditando, que faça então suas próprias investigações. Mas não deixa de lembrar que quer seus $200 mil o mais breve possível. O empresário decide barganhar e oferece 100 mil, dizendo ao sujeito que é pegar ou largar. Luciano acaba aceitando e diz que espera pelo empresário, naquele mesmo lugar, no outro dia pela manhã, com o dinheiro. Para finalizar a conversa, Luciano faz questão de esclarecer que, se existe um criminoso naquela história toda, esse criminoso é Paola, pois foi ela que preparou toda aquela engronha. Já é noite fechada quando Carlos Daniel chega em casa e pergunta à empregada se sua esposa está no quarto. A garota diz que sim e ele fica furioso. Segundos depois, o moço bateu na porta do quarto da suposta esposa. Ele diz que precisa conversar com ela e a empregada resolve ouvir atrás da porta. O rapaz resolve jogar o maior xalalá, dizendo que está na hora dos dois se perdoarem, pois estão agindo como pessoas que se odeiam, mas na verdade, os dois sempre se amaram. O cara tenta se aproximar devagarinho, e enquanto faz isso, pergunta qual o motivo daquela separação. Os dois entram numa dança sem fim, pois quanto mais o moço caminha em direção a Paola, mais ela se afasta.
Paola tenta se desvencilhar, dizendo que prefere deixar aquilo para outro dia, mas o cara não se convence e começa a agarrar a mulher que surta, e manda ele soltá-la. Enquanto isso, Leda chega em casa procurando por Luciano, e a empregada diz que o rapaz não está. A mulher diz ainda que acredita que o moço não vai voltar, pois ele levou embora todas as suas coisas. Na mansão, Carlos Daniel pressiona Paola, que com lágrimas nos olhos, tenta encontrar uma desculpa convincente. Ela diz que aquele isolamento não vai durar muito mais tempo, pois tem certeza que a qualquer momento vai voltar a se sentir bem. O cara joga na cara dela que os dois não usam o parquinho de diversões há 1 ano, desde a última viagem dela, e mais uma vez quer saber o que aconteceu enquanto ela estava fora. A moça repete que foi tratar de uma doença e o empresário perde a paciência, dizendo que ela nunca consegue ficar curada daquilo, e acha que ela está usando isso só para não cumprir seu papel de esposa. Carlos Daniel, disposto a tudo ou nada, continua pressionando cada vez mais a moça e diz que não se conforma mais com aquela situação, alegando que ela não se parece nada com sua esposa. Chorando, Paola diz que não pode dizer mais do que já disse e pede para ele sair. Porém, o rapaz deixa claro que aquela conversa não terminou. No dia seguinte, Patrícia pede a Rodrigo que não comente nada sobre suas suspeitas a respeito de Paola para Carlos Daniel. O rapaz tranquiliza a mulher, dizendo que antes de qualquer coisa, precisa investigar aquela história para ter provas de tudo. Carlos Daniel aparece de repente e conta a Rodrigo que descobriu que a Paola que está em sua casa não é a verdadeira. Ele conta que falou com o sujeito que mandou a carta e o cara contou tudo, mas pediu $200 mil por seu silêncio. Paola aparece no escritório procurando pelo marido e Leda quer saber se ela não foi à empresa com o empresário. A moça explica que chegou ali sozinha e sai, sem dar maiores explicações. Mas Leda resolve ir atrás e quer saber por que a mulher está tão nervosa e diz que provavelmente Carlos Daniel foi atrás da pessoa que mandou a carta. Paola estranha, mas a invejosa alega que o empresário lhe conta tudo, mas a moça não deixa barato e diz: Carlos Daniel ou o sujeito que mandou a carta? Agora eu entendi. Provavelmente você deve ser cúmplice dele e deve saber de tudo. Por isso tinha tanto interesse em levar lá em casa o Luciano Alcântara. E sai, deixando a infeliz embasbacada. Enquanto isso, Rodrigo conta a Carlos Daniel que já suspeitava de Paola, mas preferiu não dizer nada até ter algumas provas. O empresário, então, conta que o cara que mandou a carta é Luciano, amigo de Leda. Rodrigo acha que a mulher deve estar envolvida naquele bafão e acha um absurdo, mas o empresário está mais interessado em saber o que deve fazer, pois o tal Luciano afirmou que quem armou tudo foi a legítima Paola. O rapaz diz a Carlos Daniel que a primeira coisa que precisam fazer é localizar a verdadeira esposa dele, e enquanto isso, fingir que não sabem de nada. Rodrigo se compromete em vigiar a moça e diz que os dois precisam avisar Stephanie para que fique alerta. Rodrigo chega na empresa e coloca seu plano em prática, se aproximando cada vez mais de Paola. Ele puxa assunto sobre o dinheiro que conseguiram emprestado, e a moça diz que sua única preocupação é o futuro das crianças, pois seu futuro está nas mãos de Deus. Para a surpresa do rapaz, Paola diz que quer que o rapaz administre todo o dinheiro e revela se ela tiver que se afastar. Quer que o moço mantenha tudo nos trilhos. Minutos depois, Rodrigo vai ao escritório de Stephanie, dizendo que precisa conversar com ela. O rapaz começa dizendo que Paola está demonstrando uma inteligência e uma eficiência na empresa que nunca teve, e ainda lembra que a mulher deu jeito em William. Stephanie concorda, e Rodrigo pergunta se ela nunca se questionou o porquê de tamanha mudança na cunhada, e revela que sabe porque a cunhada parece outra pessoa. Para a surpresa da empresária, o rapaz diz que quem está ali posando de esposa de Carlos Daniel não é a verdadeira Paola, e sim uma usurpadora que está se passando por ela. Surpresa, Stephanie quer saber quem é a mulher que se parece tanto com sua cunhada, e ainda pergunta onde está a verdadeira Paola. Mas o moço diz que vai investigar tudo isso e conta que voltou para a fábrica para vigiar os passos dela. Nesse meio tempo, Carlos Daniel vai tirar satisfações com Leda, que recebe o rapaz com um beijo na boca. Furioso, ele acusa a mulher de saber que quem mandou a tal carta foi Luciano Alcântara. E enquanto na sala ao lado, Stephanie surta e diz ao irmão que não quer que a verdadeira Paola volte, Leda jura que não sabia que Luciano era o autor da carta e conta que o conheceu há pouco tempo. A mulher também conta que o sujeito foi embora de sua casa, pois sabia que o empresário iria por ela e tirar a história a limpo. E para a surpresa de Carlos Daniel, Leda acaba revelando que Paula conhece Luciano, pois a moça chegou a mencionar o nome do chantagista, pois também pensou que ela era cúmplice do rapaz.
Alguns momentos depois, o empresário aparece no escritório da esposa com um papinho mole, mas avisa que vai voltar para casa com ela depois do expediente. Já em casa, Carlos Daniel resolve ser inconveniente e vai encher o saco de Paola, que está lendo uma história para as crianças. A mulher resolve se retirar e manda que os irmãos conversem um pouco com o pai. Enquanto isso, Stephanie, que está de boas com William, quer saber se Paola já chegou, e o maridão avisa que a mulher está com as crianças. No andar de baixo da mansão, enquanto Carlos Daniel joga damas com o filho, Paola, sentada na escadaria da casa, lê para Lisette. Stephanie, preocupada, decide dar uma conferida para ver se está tudo bem, mas não consegue se controlar e acaba gritando. O empresário vai ver o que a irmã tem e decide conversar com ela em particular. O moço pede que ela se controle, pois Paola não seria capaz de fazer mal às crianças, mas a doida continua surtando. Carlos Daniel, então, pede que a moça não se meta e deixe que ele e Rodrigo cuidem do assunto. De volta ao quarto, Stephanie conta ao marido o que descobriu sobre Paola e diz que a mulher que está na sua casa é uma usurpadora que assassinou sua verdadeira cunhada e está vivendo ali para acabar com a família. William acha que a esposa está batendo biela e resolve não dizer nada. E enquanto Carlos Daniel tenta preparar o filho para o possível sumiço de Paola, dizendo que talvez ela não possa cuidar dele em sua próxima operação, no andar superior, William tenta acalmar Stephanie. O cara continua achando que a esposa está mal, porém ela alega que foi Rodrigo quem contou tudo a ela, e por enquanto, todos devem guardar segredo sobre o assunto, pois seus irmãos vão investigar. Nesse meio tempo, com Lisette adormecida em seus braços, a falsa Paola avisa a Carlos Daniel que vai colocar a menina na cama e depois se recolher. Ela se despede de Carlinhos com um beijo e o empresário se pergunta como aquela mulher tão carinhosa pode ser uma usurpadora. No dia seguinte, Leandro aparece no escritório de Paola e diz a ela que existe uma manifestação na cidade e o trânsito está péssimo. Ele relata ainda que muitos trabalhadores acabaram faltando ao trabalho, principalmente os embaladores. O funcionário lembra que a empresa tem um pedido importante para entregar e eles não podem ficar mal com o cliente. De repente, Paola tem uma ideia e pergunta a Verônica se ela se importaria em embalar as louças. A moça se prontifica a acompanhar a chefe imediatamente e as duas partem direitinho para o setor de produção. Enquanto isso, Rodrigo conta a Patrícia sobre o plano para pegar Luciano e descobrir toda a verdade. Na empresa, Paola vai ver Stephanie e conta que ela e Verônica vão ter que trabalhar na embalagem das louças por causa da falta de funcionários e pede à moça que cuide do escritório central. Porém, ela nota que a mulher está estranha, mas Stephanie diz que é por causa de sua gravidez. Do outro lado da cidade, Rodrigo e Carlos Daniel encontram Luciano levando o dinheiro, mas dizem que só vão entregar a grana depois que ele explicar como e por que a usurpadora chegou à mansão. Enquanto isso, em Acapulco, a verdadeira Paola curte o sol na beira da piscina, enquanto Alexandre recebe sua fisioterapia. Ela se aproxima do amante e diz que gostaria muito de vê-lo caminhando novamente, antes de voltar para a maldita pensão dos Bracho, e lembra que seu regresso está previsto para dali a uma semana. Luciano conta aos irmãos que a ideia toda sobre aquela história foi de Paola, que estava cansada de sua rotina e queria curtir um pouco a vida. O rapaz revela que a mulher conheceu a usurpadora num toalete de um clube do litoral e se deu conta que ela e a moça eram muito semelhantes, e então teve a ideia. O sujeito conta que Paola foi se divertir com ele no litoral e contratou os serviços da moça que está na mansão para que a substituísse, prometendo uma grana preta pelo trabalho. Para piorar ainda mais a situação, o moço conta que Paola treinou sua substituta por vários dias, pois não queria que sua farsa fosse descoberta, já que pretendia correr o mundo com seu novo amante. Na mansão, Carlinhos tenta largar as muletas e acaba caindo, machucando ainda mais a perna que precisa ser operada novamente. Do outro lado da cidade, Luciano continua soltando a sopa e diz que o acordo das duas mulheres foi por 1 ano, e ao final desse prazo, a verdadeira Paola voltaria para casa e entregaria para sua dublê o valor combinado. O vigarista dá o assunto por encerrado e já quer passar a mão na maleta cheia de dólares, mas Carlos Daniel avisa que para pegar o dinheiro, o moço precisa assinar um documento onde conste todas as informações sobre aquele bafão, incluindo datas, pois assim poderão ter provas contra a usurpadora. Luciano topa, principalmente porque vai receber um adiantamento de $30.000. Só para tirar a febre, Carlos Daniel pergunta ao rapaz se Leda é sua cúmplice, e Luciano jura que a mulher não está sabendo de nada. Os irmãos voltaram para a empresa, e Felipe avisa Paola, que está ajudando a embalar as louças. Na mansão, os funcionários estão apavorados com o acidente de Carlinhos,
que não para de gemer de dor. Piedade pede que avisem Paola, que está justamente entrando no escritório do marido, e quase pega ele e o irmão falando sobre tudo o que descobriram a respeito dela. A moça conta sobre o problema com os funcionários e avisa que vai pagar horas extras. Carlos Daniel não gosta, mas Rodrigo diz que a mulher tem razão. Lalinha consegue avisar a patroa sobre Carlinhos e ela conta ao marido sobre o incidente. O empresário começa uma discussão, porém Rodrigo interfere e pede para a cunhada relevar, pois seu irmão está muito nervoso. Paola resolve enfrentar o rapaz e manda o cara dizer na cara dela quem ele realmente pensa que ela é.